Sejam bem-vindos aí a mais um webinar da Tivoli. Para quem não me conhece ainda, me chamo Renan. Eu sou um dos fundadores e também CIO da Tivoli. Estou aqui hoje com o João Suca, um dos nossos sócios também, nosso Chief Analyst, né, o nosso Head de Real Estate. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, Renan? Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela participação. Vamos lá. Pessoal, a gente está aqui hoje para... Acho que a gente tem uma conversa bastante interessante sobre a tese Build to Rent, né? Ou construir para alugar, construção para aluguel. Acho que tem toda uma questão de macroeconômica também, de mercado imobiliário residencial nos Estados Unidos, que tem levado, né, investidores profissionais, né, como nós, a investir cada vez mais tempo em analisar essa tese e alocar em nossos portfólios. Né? Na verdade, a gente está diante de um déficit habitacional jamais antes visto, e acho que a gente quer aqui trazer um pouco desse contexto e também como, né, se posicionar, como investir, como se posicionar nesse momento de mercado. Bom, vamos lá? Só passageando aqui rapidamente, eu vou trazer um pouco de contexto, contexto macro mesmo, o que tem acontecido no mercado, para depois entrar na questão de oferta e demanda de residência nos Estados Unidos, né, onde é que está esse choque, né, onde é que está esse choque de oferta e demanda, e bem como as consequências disso, para depois entrar na oportunidade, né, que isso nos traz. Claro que todo o contexto acaba nos trazendo algumas oportunidades, alguns riscos também aí que a gente quer focar mais. Então, depois o João vem para falar um pouco dos perfis de imóveis residenciais e ascensão do Build to Rent, como que funciona, né, o Build to Rent, a construção para aluguel de imóveis, e depois passar um pouquinho o que a gente está esperando em termos de mercado para esse próximo ciclo. Tá bom? Como tem muita gente nova aqui hoje, e de novo, né, é um prazer estar aqui com vocês hoje, eu vou falar muito rapidamente, porque também tem bastante gente aqui que nos acompanha há bastante tempo. Falar rapidamente só da Tivoli um pouquinho. A Tivoli é um grupo que existe desde 2012, e hoje a gente tem uma plataforma, né, de private equity imobiliário nos Estados Unidos, ou seja, nós somos 100% nichados em imóveis. Tá? A nossa razão de ser é investimento imobiliário no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos. É aí que a gente coloca nossos esforços, nosso foco, de toda a nossa equipe aqui da Tivoli. A gente faz isso através de uma plataforma de investimentos. Plataforma essa, né, de novo, que tem como objetivo trazer aos investidores oportunidades no segmento de private equity real estate, né, o private equity imobiliário nos Estados Unidos. E a gente faz isso de duas formas, né? Tanto através de produtos próprios da Tivoli, que são originados pela nossa gestora de investimentos, a Tivoli Asset, como também outros investimentos imobiliários em diversas classes de ativo, como residencial, industrial, offices, medical office buildings, hotéis, strip malls, enfim, uma gama de nichos de mercado, regiões diferentes, ou seja, como objetivo, a gente sempre teve que nossos investidores gerassem retornos em dólar, gerassem boas rendas em dólar, através de carteiras diversificadas em private equity imobiliário. Tá? Quem já participou de outros webinários, e depois eu posso até pedir para o pessoal compartilhar, a gente fala vastamente sobre o que é private equity imobiliário, como investir no mercado de private equity imobiliário, quais são as formas de investimento, os tipos, enfim, todo o detalhamento desse tipo de investimento. A gente tem bastante conteúdo sobre o tema. Tá? Além disso, além da parte de investimentos, a gente também tem a Tivoli International Tax, onde algo que a gente fala já há bastante tempo, né, há muitos anos, sobre a necessidade de diversificação patrimonial dos investidores fora do Brasil, e isso agora parece que está ganhando cada vez mais tracking, né? Acho que cada vez mais investidores têm percebido a necessidade, né? Não é nem ter a oportunidade de investir, é a necessidade de ter parte do seu portfólio exposto, né, ao dólar, a uma moeda forte. Então, a gente tem uma empresa completamente focada em dois segmentos, né, do International Tax, que é uma de planejamento patrimonial tributário sucessório, ou seja, a partir do momento que se decide fazer essa diversificação, investir lá fora, né, como se faz isso, né? Eu abro que tipo de empresa, como é que eu cuido da minha sucessão no futuro,
quanto que eu, né, como é que é a questão de impostos, tributação, qual a melhor estrutura para mim, para minha família. E mesmo para investidores que já tenham suas estruturas, a gente atende hoje muitos investidores que querem revisitá-las, né, saber se está tudo certo, tudo foi feito da maneira mais eficiente possível. E aqui é um projeto são projetos chave na mão, como a gente chama, né? Ou seja, a gente vai desde o planejamento, do diagnóstico, até a implementação final da estrutura, abertura de empresa, abertura de conta bancária, transferência de recursos. Ou seja, são projetos com início, meio e fim, e o investidor já fica 100% apto e pronto para fazer investimento. E, do outro lado, a gente tem a gestão fiscal sucessória, onde a nossa equipe de compliance internacional cuida dos investidores, cuida do patrimônio dos investidores do ponto de vista tributário. Ou seja, cuida de todas as obrigações legais, todas as obrigações fiscais. A gente tem um plano, né, de sucessão, onde, né, em casos eventuais, infelizmente, de falecimentos, a gente faz todos os trâmites para garantir que a família tenha acesso a todos os recursos da maneira mais rápida possível. Então, de um lado, a gente tem projetos com início, meio e fim, e de um outro lado, a gente tem um acompanhamento contínuo desses investidores. Então, é um serviço anual, na verdade, né, onde a gente acompanha toda a estrutura do investidor e garante que ele está compliant, né, com todas as regras, tanto do Brasil quanto de outras jurisdições também. Tá? Aqui, só rapidamente, eu estou aqui, né, conversando com vocês, não poderia deixar de citar o Pedro e o Roberto. O Pedro, que é o chairman, né, e o fundador da Ativory, que me chamou para ser empreitado aí há quase 10 anos atrás. O Pedro, e do outro lado a gente tem o Roberto, né, CEO e também cofundador da Ativory. Aqui, com o Pedro e com o Roberto, a gente consegue basicamente unir o melhor de dois mundos, né? O Pedro com seus 30 anos de experiência no mercado imobiliário internacional e o Roberto com seus 30 anos de experiência no mercado financeiro. Então, a complementaridade dos dois, né? E, obviamente, nós três aqui, dentro dos nossos comitês de investimento, acaba sendo muito interessante, né? Então, a gente traz um pouco de cada visão, visões complementares importantes na hora de tomarmos boas decisões, na hora de olharmos o cenário macroeconômico, na hora de olharmos onde estão as oportunidades, mas também, e talvez principalmente os riscos dessas oportunidades. Então, a gente consegue isso com bastante sinergia, claro, junto com o João, que é, de fato, quem está junto com a gente nesse dia a dia de investimento decisório, principalmente na parte técnica. Tá? Então, João, se você pudesse apresentar rapidamente. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é João Succar, eu sou o sócio responsável aqui na Ativory pela área de análise. A minha carreira toda foi no setor de construção, infraestrutura e mercado imobiliário. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Eu sou formado em economia na UFRJ, mestrado na COPEAD UFRJ, em administração, e mestrado em Real Estate Finance na Universidade de Amsterdã. Sempre focado em análise, sempre focado em modelagem financeira de projetos e tocando aqui essa parte de análise na Ativory. Legal. Bom, eu como CIO da Ativory, né, acho que tenho respirado aí o mercado de real estate nos últimos 10 anos. Já visitei quase 30 estados nos Estados Unidos, todos os tipos de investimentos que a gente tem dentro do mercado imobiliário, e tem sido aí uma jornada muito interessante. Eu sou bastante entusiasta do mercado de real estate. Eu sei que sou suspeito para falar, mas de fato eu sou bastante entusiasta. A gente sempre comenta aqui dentro que é muito legal você trabalhar com o que você gosta, né? Com o que você investe. Então, todos nós aqui somos investidores imobiliários. A gente tem um skin in the game em todos os nossos produtos, skin in the game bastante relevante. Então, de fato, a gente gosta da tese e por isso que a gente buscou se nichar e sermos 100% focados nesse mercado. Tá? Aqui, pessoal, até um lembrete importante, vai aparecer um QR Code aí ao longo da apresentação. Fiquem à vontade para falar com nossos assessores aqui, caso tenham dúvidas, queiram agendar eventualmente uma reunião para conhecer mais sobre a plataforma, sobre a área de International Tax, para tirar dúvidas também sobre aqui sobre o webinar, ou qualquer coisa que vocês queiram da Ativory. Lembrando que também vocês podem mandar perguntas aqui ao longo da apresentação, a gente vai envidar nossos melhores esforços
para conseguir responder pelo menos algumas delas, e caso a gente não consiga, a gente depois se compromete a responder assim que o webinar acabar, tá? Aqui você pode acessar o nosso blog, como eu disse, o que não falta é conteúdo, a gente aposta em conteúdo desde o início da Tivoli, então você vai, de fato, é possível encontrar artigos desde 2012, 2013, que a gente vem escrevendo sobre o mercado imobiliário americano, além das revistas que a gente já lançou, foram 4 revistas anuais, e também o e-book sobre multifamily, que tem sido, né, uma das, diria, das grandes demandas de investidores, né, o mercado de imóveis multifamiliares nos Estados Unidos tem ganhado tração do ponto de vista de conhecimento de investidores aqui no Brasil também. Então, a gente decidiu escrever um e-book, que é, na verdade, um compilado de vários artigos nossos, que ficou bem interessante. E fiquem à vontade aí para acessar nossos assessores ao longo da apresentação, tá? Falando só um pouquinho de performance, como eu disse, tem muita gente nova aqui conhecendo a gente agora. A gente sempre buscou com o imóvel geração de renda em dólar, geração de dividendos, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante do mercado imobiliário, e o mínimo de volatilidade possível, né? Então, dá para ver que a gente tem uma média próxima aos 7% ao ano de dividendos, 7,2% ao ano de dividendos médios, até com um certo destaque ali para a pandemia, 2020, onde mesmo com todos os nossos deals do hotel distribuindo nada ou pouco, mas continuam firmes e fortes lá, a gente teve distribuições médias de 4,3%. Ou seja, eu acho que a grande vantagem para quem é do mercado financeiro em busca de correlação no mercado imobiliário é essa baixa volatilidade dos ativos imobiliários, né? Ou seja, vem uma crise, a gente geralmente senta no cash flow do imóvel e espera a crise passar, né? Então, ou seja, mesmo que o preço flutue, como a gente está falando aqui de ativos ilíquidos, a gente consegue ter bons cash flows, ou seja, 4,3% em dólar no ano de pandemia, mantendo seu patrimônio preservado, consideramos, né, um bom resultado. E isso que a gente busca, e vale lembrar aqui, pessoal, que isso aqui é uma média de mais 100 carteiras de clientes nossos, tá? E além disso, considerando os ativos que já tiveram um ciclo completo, né, de compra e posterior venda, que gira em torno de 4 a 6 anos, a gente tem a TIR, né, taxa interna de retorno, para esses ativos já vendidos, de 20,3% ao ano em dólar. Tá? Como eu disse, é uma carteira de mais 100 investidores que investem, né, através da gente com inúmeros operadores americanos, em várias classes de ativos, em mais de 30 estados diferentes, e são mais de 70 investimentos que a gente já realizou ao longo desses últimos 9 anos, aí, 10 anos de história, tá bom? Vamos lá, pessoal. Até passei um pouco mais rápido a parte de ativa, e de novo, fiquem à vontade para nos conhecerem mais e falar, né, com o nosso time, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje. E aqui acho que tem toda uma sequência de acontecimentos, de fatos que são importantes que a gente traga para que depois fique claro, né, a sequência de eventos. Então, começando por esse slide, que eu acho que é um slide já velho conhecido nosso, para quem já participou dos nossos outros webinars, agora esse gráfico aqui atualizado, né, que é o gráfico de spread de juros no mercado de imóveis residenciais, né, de multifamily. Então, na linha amarela, ali em cima, você tem os cap rates. Os cap rates, como a gente sabe, né, são as rentabilidades não alavancadas dos imóveis, ou seja, a rentabilidade, digamos, pura daqueles ativos. Enquanto na linha azul, embaixo, a gente tem os títulos de governo americano, né, que são os risk-free, os títulos risk-free, né, que são livres de risco, teoricamente os títulos mais defensivos, né, que a gente pode ter. E é importante investir um tempo aqui para entender essa dinâmica, até porque, vale dizer também, né, toda essa dinâmica de taxas de juros e cap rates, a gente até conversou também em outros webinars, então vale a pena depois o pessoal compartilhar dentro desse segmento por que isso acontece, como isso acontece, mas eu quero relembrar aqui alguns pontos que são bem importantes. Repara aqui que no terceiro trimestre de 2020, ali no primeiro trimestre de 2020, né, entre o primeiro e o terceiro quartil de 2020, quando a crise do Covid estourou, qual era a nossa situação, né, do ponto de vista de investidores profissionais no mercado de real estate?
a gente viu isso aqui como uma janela de oportunidade incrível, né, que a gente ainda não tinha visto na história da Tivoli, onde a gente tinha cap rates mantidos, né, cap rates não tinham começado a cair ainda, e taxas de juros muito baixas. E aqui, fazendo um lembrete de novo, pessoal, vamos lembrar aqui que o cap rate ele é inversamente proporcional ao preço, tá? Então, o preço é formado pelo NOI, pelo lucro operacional, dividido pelos cap rates. Então, quanto maior os cap rates, menor o preço, menor o preço. Quanto maiores os cap rates, menor os cap rates, maiores os preços. Tá? Isso é importante para a gente entender essa dinâmica aqui, porque os preços aumentaram muito, né? Aqui, quando a gente olha de 2020 para 2022, e a gente precisa entender por que isso aconteceu. Mas voltando aqui nessa época, o que aconteceu? Os cap rates se mantiveram inalterados no momento em que o FED decidiu diminuir a taxa de juros, que impactam diretamente os financiamentos dos imóveis. Então, a gente conseguiu comprar imóveis a bons preços, imóveis operacionais, a bons preços, abaixo do custo de reposição, que é o custo de você construir um imóvel similar naquela mesma região, só que com financiamentos muito baratos, em relação ao que a gente estava encontrando 6, 8, 9 meses antes, para aqueles mesmos cap rates. Então, a gente conseguiu potencializar os ganhos desses imóveis através de alavancagem, né, de financiamento, de uma forma muito expressiva. Então, esse era o cenário lá em 2020. E a gente conseguiu capturar esse cenário. Você entra naquela época, né, financia e consegue fixar seus juros por 5 a 10 anos, você conseguiu capturar aquele momento. Então, a gente até tinha, né, um fundo, o fundo não está mais aberto, a gente tinha um fundo nessa época, em que a gente alocou quase 20 ativos, né, aproveitando justamente essa janela de oportunidade. O que aconteceu de lá para cá? Vamos olhar aqui. Os cap rates caíram bastante, né, de 2020 para 2022, ao passo que as taxas de juros subiram. Ou seja, esse spread fechou. Hoje é um gap menor, né? Aqui já tem até um início de subida de cap rates, e aqui vai destacar o seguinte: muita gente acha e acredita que os cap rates eles variam majoritariamente ou somente em função da taxa de juros. Ou seja, quando os juros sobem, o cap rate sobe, quando os juros caem, os cap rates caem. É claro que quanto mais os juros caem, a tendência é que os cap rates também acompanhem e caiam. Quanto mais os juros sobem, a tendência também é que os cap rates acompanhem e acabem subindo também. Mas o cap rate não varia somente em função de juros. Isso é muito importante de ser entendido. O cap rate também varia em função de percepção de risco do mercado. Então, hoje, né, quando a gente olha os juros subindo de 2020 até 2022 e os cap rates caindo, né, ou seja, a única coisa que explica isso é uma percepção de risco muito baixa sobre o mercado residencial, né? Ou seja, um movimento até bem diferente dessa época aqui, em que os cap rates subiram muito por conta de uma crise no mercado imobiliário, especificamente no mercado imobiliário. Então, a confiança no setor aqui na época da Global Financial Crisis, em 2008, a confiança no setor imobiliário foi o que fez os cap rates aumentarem tanto, a despeito dos juros estarem caindo. E aqui, a despeito dos juros estarem aumentando, os cap rates continuam caindo. Por quê? Por uma percepção de risco de mercado muito menor. O João, inclusive, vai mostrar mais para frente como os investidores institucionais começaram a entrar em peso nesse mercado. E tem uma razão para isso. Aqui, eu vou entrar em detalhes nisso, né? Mas uma das principais razões é um choque entre oferta e demanda muito alto, que tem impulsionado e fortalecido o mercado residencial para investidores sobremaneira, né? E eu vou entrar em detalhes. Então, o mercado residencial hoje ele é muito forte, ele está muito forte. O segredo aqui, o mais importante nesse momento, é saber onde se posicionar no mercado residencial. Porque esses cap rates aqui são de imóveis operacionais. Então, o que a gente acredita, o que se deve fazer nesse momento, é justamente buscar, dentro do mercado residencial, cap rates mais saudáveis. Ou seja, cap rates maiores. Ou seja, melhores preços de entrada. E onde a gente consegue fazer isso? No build to rent, né? Via construção. Ou seja, você absorvendo, né, tanto a margem do incorporador quanto a margem do LISAP, que é o aumento de aluguel, a primeira alocação dos imóveis.
tá? E é por aí que a gente vai entender hoje como se posicionar no mercado residencial, dado que os preços aumentaram tanto. Que é o que a gente tem mais escutado, né? Poxa, os preços subiram muito. O mercado residencial não dá para investir. Não, peraí. Primeiro, ainda tem deals operacionais, né? Special situations, que a gente consegue deals off market, ainda existe, mas é muito mais difícil achar deals a bons preços, mas ainda existem. E, além disso, o mercado residencial ele continua muito forte. A questão é onde se posicionar no mercado, e não ignorar o mercado residencial. Pelo contrário, a gente tem que aproveitar esse momento de mercado fortalecido, porque a gente acha que isso não vai se resolver na próxima década. Na próxima década mesmo. Então, vamos entender por quê, tá? João, fica à vontade também para acrescentar. Pessoal, podem ir mandando dúvidas também. Vamos entender, então, esse choque entre oferta e demanda, que justificam, né, aquele gráfico que a gente acabou de ver de juros subindo e cap rates caindo. Esse aqui explica boa parte desse movimento, né? Quando a gente olha o cenário pós-crise de 2008, a gente saiu aqui de uma média de construção de 1,5 milhão de unidades nos últimos 40 anos, né? 40 anos, para um 2010 aí, com 572 mil unidades construídas. Quando a gente compara em relação ao período anterior, eram 2.200.000 unidades sendo construídas, uma queda de quase 80% para 572 unidades. Então, o que aconteceu, né? A gente tem, nos últimos 40 anos, uma média de 1,5 milhão de construções de unidades residenciais ano a ano, e a gente olha os últimos 10 anos, a gente tem uma média de construção de 980 mil, quase 1 milhão. Então, se a gente faz uma conta rápida aqui, se a gente está construindo na média, nos últimos 10 anos, 1 milhão, e na média se construir nos últimos 40 anos 1,5 milhão de unidades, só para chegar à média novamente, a gente estaria falando de construir 5 milhões de unidades. 5 milhões de unidades só para voltar à média, tá? E aqui a gente está indo até 2021, mas mesmo quando a gente vai até 2020, essa média de 980 mil, mas quando a gente vai para 2021, está em 1,4 milhão unidades, ou seja, nem chegou à média ainda. Então, existe um trabalho aqui de médio e longo prazo para que essa oferta seja restabelecida às médias. E mais do que isso, acho que tem mais um ponto que é super importante, que quando a oferta cai dessa forma, pessoal, o que acontece com o setor de construção? O setor fica completamente desarranjado. Você imagina a quantidade de pessoas que não foram demitidas, de empresas que quebraram, e não só as empresas de construção em si, mas todas as empresas que orbitam nesse setor, perda de mão de obra para outros setores. Aqui a gente está falando de uma queda de 80%. Não foi nem uma regressão à média, foi uma queda brutal mesmo, que desarranja completamente o setor. Então, não é nem fácil, né, voltar aos patamares anteriores. E agora que a gente está voltando à média, e eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, os juros começam a subir, o que pode inibir iniciativas de construção em alguns momentos. Então, está difícil preencher esse gap de oferta. O gap é muito alto e a gente vai entender quais são as consequências disso. Tá? Mas, de fato, é um choque de oferta muito grande. E depois a gente vai ver que a demanda não mudou. Então, é por isso que o mercado residencial está tão forte. Tá? Então, com uma queda de oferta brutal, o que acontece com a quantidade de unidades residenciais nos Estados Unidos, né? Olhando também de 2000, mesmo período, né? 2000 a 2020, os últimos 20 anos. A quantidade de unidades residenciais, ela cresce num ritmo muito menor do que deveria, né? Por várias razões. Não só a demanda se manteve, mas, por exemplo, a população continua aumentando nos Estados Unidos, né? A migração também continua. As famílias continuam se formando. Imóveis têm obsolescência. Então, essa queda na oferta de unidades residenciais e, né, esse estoque que a gente está vendo aqui, essa quantidade crescendo de forma tão pequena frente à demanda, isso gera, novamente, né, um choque entre oferta e demanda, que também vai nos trazer oportunidades, que é o que a gente vai ver mais à frente. Tá? Renan, só brevemente, né, só para dar grandes números, que eu acho que ajuda o pessoal a refletir. Às vezes a gente fala muito em curvas e tal, mas a gente tinha, basicamente, em 2010,
a população americana é de 308 milhões de pessoas. Hoje, a gente tem 331 milhões, aproximadamente. Então, você tem aí 22, 23 milhões de pessoas que precisam morar em algum lugar. Se você faz uma média de 2,5 pessoas por residência, isso dá praticamente 10 milhões de unidades residenciais. E a gente, às vezes, perde um pouco a noção. 10 milhões de unidades residenciais precisam ser construídas apenas para você manter a mesma taxa de ocupação das unidades que estão no mercado. Então, assim, é uma necessidade crescente. Esse é o mesmo cenário que a gente vê na Europa, mesmo países que crescem menos, a necessidade de construção ela é perene. E se você não constrói, você começa a ter problema de falta de oferta no mercado. Lembrando ainda, né, João, também que nos últimos tempos, essa média de número de pessoas morando por unidade residencial também tem caído, né? Também tem caído um pouquinho. Chegou a ser três pessoas por unidade lá atrás, aí ultimamente 2,6, isso vem caindo por questões culturais, enfim, tem caído hoje mais ou menos ali em torno de 2,5 pessoas por unidade residencial. Não, perfeito. Então, a gente olhou aqui pelo lado da oferta, né? Mas quando a gente olha pelo lado da demanda, o que a gente percebe é que o pós-crise, do ponto de vista da demanda, ele teve um efeito muito menor, né? Ou seja, o que a gente teve aqui foi um deslocamento da curva para baixo, mas as famílias continuam sendo formadas, tanto que a gente tem uma estimativa de 11 milhões de famílias sendo formadas nessa década, né? Então, aqui a gente está vendo pelo lado da demanda que a demanda continua, não só pelo que o João acabou de falar, em termos de crescimento populacional, mas em termos de formação de família também, dessa população que vem crescendo, tá? Então, o que a gente tem, né? Qual o nosso cenário nesse momento? A gente tem uma queda vertiginosa na oferta, consequentemente, aqui no lado esquerdo, né? Uma quantidade de unidades residenciais muito menor, ao mesmo tempo, a demanda continua, famílias continuam sendo formadas, e além disso, também do ponto de vista de demanda, a gente está falando de mais ou menos 4 milhões e meio de unidades residenciais que vão precisar ser demolidas entre 2020 e 2030 por conta de obsolescência, são imóveis anteriores a 1950. Então, quando a gente pega tudo isso e bate no liquidificador, o que a gente tem é isso aqui. A gente tem entre 2010 e 2020, aqui é a oferta, né, no azul escuro, e a demanda nesse mesmo período. Ou seja, a gente está falando, mais ou menos, de um déficit habitacional de 6,8 milhões de unidades. Lembrando que a média de construção nos Estados Unidos nos últimos 40 anos era de 1,5 milhão de unidades. Então, a gente precisaria ficar quase 7 anos construindo 1 milhão de unidades a mais de residências para que a gente zerasse esse gap. Tá? Então, de fato, existe hoje um choque enorme entre oferta e demanda que justificam. Tem um monte de gente precisando morar em lugares. Precisam alugar, comprar e não tem oferta. Então, o setor, em termos o setor residencial, em termos de proteção ao fluxo de caixa, né, é muito alto. Você tem outros riscos, os juros subindo, juros de financiamento, mas o risco do cash flow, se eu vou construir uma casa, será que vai ter alguém para alugar? Esse risco já é muito menor. E essa percepção de risco menor é o que reflete aquele cap rate que eu mostrei caindo lá em cima, mesmo enquanto as taxas de juros estavam subindo. Tá? Tem um ponto aqui que é chave entender também, e é muito importante, principalmente para quem investe profissionalmente, que esse choque entre oferta e demanda, ele não representa os Estados Unidos inteiro. Né? A gente olha grandes números, mas é importante e necessário a gente olhar caso a caso, estado a estado, depois até county a county, porque esse choque entre oferta e demanda, ele muda dependendo da região que você está. Então, por exemplo, se a gente fala aqui de Flórida, de Arizona, a gente colocou tudo aqui numa base 100, entre 2010 e 2020 para facilitar a conta, mas entre 2010 e 2020, a gente tem um aumento populacional de 14% na Flórida, enquanto a construção de novas unidades foi de 7,5%. Então, a gente está vendo aqui um gap de 7% em 10 anos, que para um estado que tem milhões de habitantes, a gente está falando de centenas de milhares de unidades que não foram construídas e que precisam ser construídas em algum momento nessa próxima década. Então, quando a gente olha para a Flórida, para Arizona, alguns estados, principalmente ali do Sun Belt,
né, que tem uma tendência migratória do norte para o sul muito positiva, a gente vai ver cenários como esse aqui. E é importante aí, de fato, entender profundamente cada estado, cada cenário, porque tem um choque de oferta e demanda, então é só sair construindo para suprir esse gap. Não, esse gap ele é maior ou menor dependendo da região. Então, quando a gente olha aqui para o Texas, por exemplo, o Texas também cresceu 15% em termos populacionais, mas se construiu bastante. Então, o Texas foi um canteiro de obras, que quase aí fez um match e quase supriu, né, essa demanda de novos moradores, né, de novas residências. A Califórnia fez o catch-up aqui pela estagnação da população. Até tem muita gente da Califórnia migrando para o Texas, por exemplo, fugindo de impostos, questões também culturais /políticas. Então, mas principalmente a Califórnia é um estado muito caro, né, para se viver, para se morar, de fato muito caro. Então a população estagnou. Então a gente teve ali um crescimento de 5,7% populacional e 5% em termos de construção. Aí a gente vai para o outro lado aqui, para o lado direito, já é uma outra situação completamente diferente. Se a gente estava vendo aqui um gap e uma necessidade, em Nova York, por exemplo, a população está estagnada, teve até uma inflexão da curva, perdeu população entre 2014 e 15 até 2020. Então, construiu-se mais do que a tendência migratória positiva, né, para aquele estado. Então, olhando aqui, Pensilvânia, idem, Michigan, também idem, Illinois, né, Chicago até perdeu população, de fato, em relação à comparação com 2010. Então, quando a gente olha para Nova York, Filadélfia, Detroit, Chicago, a gente tem uma situação bem diferente da Flórida, de Miami, por exemplo. Miami recebeu 1.000 pessoas por dia na pandemia, né? Ou seja, são lugares que estão crescendo bastante. Tá? Então, é importante olhar caso a caso. Só um ponto adicional, Renan, nesse caso, é que a gente trouxe aqui a figura dos estados, mas isso acontece no nível de condado, eventualmente até menos do que no condado. Então, assim, é muito importante, é o que o Renan falou, não é sair construindo em qualquer lugar porque tem um gap entre a demanda e a oferta, não. É saber onde esse gap existe, onde essa demanda tá mais forte e a oferta não está acompanhando. Eventualmente, problemas até de zoneamento, problemas de construção tornam isso mais grave, mas enfim, profissionalmente falando, você tem que saber exatamente onde construir, também não dá para construir em qualquer lugar. Perfeito. Então, além da queda dos cap rates, né, que a gente já tinha visto anteriormente, quais são as outras consequências desse desequilíbrio, né, desse choque entre oferta e demanda? Primeiro, aumento dos preços dos imóveis residenciais. Então, a gente teve de 2000 a 2008, 37% de aumento, e de 2008 a 2021, 80% de aumento nos preços. E repara que entre 2020 e 2021, né, um aumento expressivo em termos de preço. E vale lembrar, esse 80% aqui é de pico a pico. Tá? Ele não é do bottom aqui, pós-crise, não. É de pico a pico, um crescimento de 80% nos preços. De novo, resultado desse choque entre oferta e demanda, né? Tem gente precisando morar, tem gente querendo comprar e não tem oferta, então isso se resulta em aumento de preços. As vacâncias. Menor vacância de média nacional desde 1982. Então, a gente olha aqui várias regiões, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Oeste, e os Estados Unidos está nessa linha mais clarinha aqui, azul. Repara que a gente chegou a 6,1 de média de vacância, menor patamar desde a década de 80. De novo, mesma razão. Tem gente que precisa morar e não tem oferta. Então, isso acaba impactando a vacância em todas as regiões dos Estados Unidos. Tá? O aumento do aluguel, em termos de inflação, né? Também tema do nosso último webinar. A gente falou bastante sobre isso. Eu podia ter voltado esse gráfico aqui até a década de 70. A inflação dos aluguéis residenciais é sempre maior que a inflação média dos Estados Unidos. Então, a gente teve aqui, de 2000 a 2021, 89% de aumento, enquanto o CPI, né, o Consumer Price Index, all items, de 57%, mas vale lembrar que o aluguel, o rent, está aqui dentro do all items. Então, se a gente tira o aluguel residencial dessa conta aqui, esse gap vai ser até maior.
ou seja, aluguéis subindo bem mais do que a média da inflação, não é nem subindo mais, é subindo bem mais do que a média, e os cap rates, como a gente já tinha falado, caindo, né? Caindo desde ali de 2009. Eles têm uma tendência de queda até agora, que devem reagir um pouco, principalmente pelo aumento das taxas de juros. Mas, de novo, a gente está falando aqui de um segmento muito sólido. A gente tem aqui diversos indícios que esse choque de oferta ele não vai ser resolvido facilmente e nem rapidamente. Então, isso aqui não vai sumir de um ano para o outro, né? Então, é claro que isso aqui tem que reagir, os cap rates têm que reagir à taxa de juros, porque senão daqui a pouco você tem o mesmo risco. Se um dia essas curvas se encostam, significa que o mercado está percebendo o risco do título do governo igual ao do mercado residencial. É claro que isso não vai acontecer, mas o que a gente quer dizer é que esses cap rates também não vão subir um spike gigantesco do nada, porque não tem oferta de imóvel. E as pessoas, de novo, a população continua crescendo, migração continua, as famílias continuam sendo formadas. Então, o mercado em si residencial, ele é muito saudável. O que aconteceu é que ficou muito caro comprar imóveis já prontos, mercados operacionais. Então, imóveis operacionais. Então, onde é que está a oportunidade aqui? Já estou aqui, já vou terminar, João, porque eu sei que eu já passei um pouquinho do meu tempo. Faltam só 2 slides. Onde é que está a oportunidade aqui? Então, além de tudo isso que a gente falou, com juros subindo, fica muito mais difícil comprar imóveis nesse momento. Então, o que acontece? Isso empurra a gente que não está conseguindo comprar, porque tantos imóveis ficaram mais caros, como agora o custo de financiamento também está mais caro, empurram essas pessoas para o aluguel. Então, as pessoas agora existe uma tendência fortíssima para o aluguel. Isso está muito bem fundamentado, ou seja, tem demanda, não tem oferta, está muito caro comprar, as pessoas precisam morar em algum lugar, então elas vão alugar. Elas precisam morar em algum lugar, então elas vão ter que alugar. Então, é daí que vem o build to rent. O João depois até vai falar um pouquinho mais sobre cada uma das etapas, mas o build vem disso, né? Da gente buscar cap rates mais saudáveis, sair desse patamar de cap rates de 3, 4%, né? Muito próximos das taxas de juros, como a gente viu lá em cima, sair desse patamar de 3 a 4 e buscar cap rates mais saudáveis, né? 6 a 8%, que a gente chama de yield to cost, né? Ou seja, o retorno daquele imóvel em relação ao custo né, o custo de construção dele. Ou seja, ao invés de você comprar um imóvel já pronto, que está muito caro, deixando a margem toda com o incorporador e com quem está intermediando, a gente volta uma etapa no segmento residencial, entra no build, na construção. E aí você tem o build to sell, que pode ser uma alternativa, mas o rent, ele é justificado pelo que a gente acabou de falar. Os imóveis estão mais caros, o financiamento também está mais caro, está mais difícil, né, comprar imóveis, então isso vai empurrar uma parcela maior da população para o aluguel. Então, é isso que justifica o build to rent, né, o construir para alugar. Bom, vou deixar aqui o João agora entrar um pouquinho mais a fundo na tese, e qualquer coisa eu complemento, tá? De novo, mandem dúvidas aí, eu vou até dar uma olhada depois aqui nas perguntas. João. Pode avançar, então. Bom, o Renan aí já fundamentou bem a questão da estrutural, né? Por que a gente acredita que o mercado de construção, especialmente o Build to Rent, ele vai ser um mercado bastante bem sucedido, pelo menos aí nos próximos 5, 10 anos. Acho que isso está bastante bem fundamentado. E agora eu vou entrar um pouquinho mais na questão específica de como é que a gente vai atuar, né? Como é que a gente quer se posicionar nesse tipo de segmento, né? Primeiramente, eu vou falar dos perfis residenciais, só para dar um overview, eu não sei exatamente qual é o nível de conhecimento do público, então vou só colocar todo mundo na mesma página, vou tentar fazer de uma forma mais rápida. Basicamente, a gente tem 2 grandes perfis de imóveis residenciais nos Estados Unidos, multifamily properties e single family properties. Então, assim, do universo de residências nos Estados Unidos, a gente tem cerca de 140 milhões de unidades residenciais, 44 milhões são alugadas. Então, 44 milhões, o morador não é o proprietário. Dessas 44 milhões, 19 milhões de unidades ficam em multifamily properties e 25 milhões em single family properties. Dentro de single family properties, estou incluindo aí as tradicionais single family properties, como essa da figura da direita, mas também townhomes, que são casas geminadas, muito comuns aí em Filadélfia, Nova York, e também
casas pré-fabricadas. Então, basicamente, esses são os dois grandes blocos e eu vou rapidamente passar por esses dois perfis de ativos e quais são as características mais importantes deles. Bom, o multifamily, vários de vocês acho que já estão até acostumados, vem basicamente três grandes formatos, né? Ele vem no formato Garden Style, no Mid-Rise e no High-Rise. O Garden Style, na verdade, são vários prédios de 2, 3 andares espalhados num grande terreno, com bastante jardim, área verde, etc. Mid-Rise, como o próprio nome diz, uma estatura média, então imóveis, prédios de 5, 6, 7 andares, e high-rises, os arranha-céus, ou não necessariamente arranha-céus, mas imóveis com mais de 12 andares. Então, esses são, em termos físicos, esses são os perfis de multifamily, mas o mais interessante dessa classe não está nesse perfil físico. O mais interessante está em como eles funcionam, como eles operam. Bom, para começar, eles são propriedades comerciais. Eles são construídos já num formato, eu diria, build to rent. Todo imóvel multifamily, ele é 100% voltado à locação. Então, ele não tem unidades que são vendidas ao público. Todos os imóveis são alugados e cada imóvel funciona como uma pequena empresa que gera fluxo de caixa através dos aluguéis. Tipicamente, a gente está falando aqui para o ganho de escala que a gente está buscando como investidor profissional. Tipicamente, a gente está falando de multifamily properties de 300, 400 unidades. Oficialmente, mais de 5 unidades já é considerado multifamily properties, mas para um perfil de investimento profissional com escala, a gente está falando aí de 200, 300, 400 unidades por imóvel. Tendem a ser apartamentos menores, então majoritariamente de 1 e 2 quartos, na média aí 80% a 85% das unidades em multifamily properties são de 1 e 2 quartos. Como eu falei, 100% destinados a aluguel. A área comum é compartilhada entre todos os moradores, então a gente chama aí de clubhouse, né? Onde você tem a piscina, a churrasqueira, dog park, academia, tudo isso compartilhado entre todos os moradores. Os apartamentos são padronizados, então a ideia é que você tenha ganho de eficiência, ganho de escala. Então todos os apartamentos tendem a ter um padrão muito parecido e o grande diferencial é uma matrícula única para todos os imóveis. Você negocia o prédio inteiro com todas as unidades, não se vendem unidades separadas. E conforme você faz isso, né, você tem um commercial real estate aí na veia, que é uma gestão profissional com eficiência, com escala, para gerir esse tipo de investimento. O multifamily, ele, por natureza, ele é um build to rent. Ninguém constrói um multifamily para vender, todo mundo constrói um multifamily para alugar. Então, ele, por natureza, ele já ele já sai de fábrica com esse propósito de ser 100% para locação. O outro perfil comum é o single family. Renan, só passar aí. O outro perfil single family, ele tradicionalmente ele não era feito build to rent em cima desse perfil. Ele é aquela casinha de centro de terreno que é um dos símbolos do sonho americano, uma casa de centro de terreno, jardim na frente, jardim nos fundos, casas relativamente grandes, 3 a 5 quartos, baixa densidade, então aqueles mega suburbs dos Estados Unidos, quem conhece sabe, né, se espalham por centenas de milhares de quilômetros, casas não padronizadas, cada uma à sua maneira, e uma matrícula por unidade. Tipicamente, como funciona o aluguel nessas casas? Funciona como um aluguel comum de quem compra uma casa e aluga, ou seja, não tem nenhum tipo de gestão normalmente, né? Eu estou falando, óbvio que tem empresas que fazem isso, mas normalmente 97% desse mercado é dominado por pessoas físicas. Então, uma família compra uma casa, mora nessa casa, a família começa a aumentar o patrimônio, resolve investir numa outra casa na vizinhança, resolve investir numa outra casa. Então, 97% desse mercado de aluguéis, desse single family houses, desse perfil, eles são dominados por pessoas físicas que têm de 1 a 3 unidades. Não é um perfil que era muito visado por grandes investidores por uma série de razões, né? Principalmente a dificuldade em você escalar esse modelo. Então, normalmente, mesmo quando você tem empresas alugando single family houses nesse padrão, você tem empresas locais que conseguem se focar numa região pequena e gerir esse portfólio de casas. Mas isso está mudando, e está mudando de forma acelerada no mercado americano. Por que não, então, uma vez que a gente tem essa vantagem dos multifamilies, da eficiência, e tem essa demanda por single family, por que não, então, juntar isso num produto único? Né? Por que não fazer grandes condomínios de casas que unam
o melhor dos dois mundos, tanto do ponto de vista do investidor quanto do ponto de vista do usuário. É o que está acontecendo e o que está acontecendo de forma bastante acelerada agora no mercado americano, obviamente partindo de uma base muito pequena, mas digamos que é um assunto bastante quente no cenário do mercado imobiliário americano. Do ponto de vista físico, são casas um pouco menores, quase que um híbrido mesmo, não tem muita diferença não. São casas um pouco menores, até para você ganhar mais escala, uma maior densidade, ou seja, menos casas por quilômetro quadrado de terreno, o que também dá mais competitividade na aquisição dos terrenos. As amenities são comunitárias, são compartilhadas entre todas as casas, o que é muito mais eficiente do ponto de vista operacional e é mais eficiente do ponto de vista de custo para o proprietário, para o inquilino dessa casa, né? Não é o proprietário, é para o morador, e uma matrícula única para todas as casas. Então você passou a ter esses grandes condomínios de casas, agora também num formato build to rent, feitos na largada para serem alugados. Se você quisesse comprar essa casa, você não poderia, simplesmente você teria que se mudar e comprar a casa em outro lugar. E todas as casas desse conjunto também funcionando de forma profissional e geridas de forma profissional e alugadas para inquilinos. Pelo lado da demanda, tipicamente, principalmente até o que se exacerbou com a pandemia, várias famílias ou pessoas que não queriam mais morar em apartamentos de 1 ou 2 quartos, buscando uma casa single family, mas não querendo abrir mão das facilidades do multifamily, não querendo abrir mão das áreas comuns, das amenities que os multifamilies normalmente trazem, não querendo ter o trabalho da manutenção, não querendo ter o trabalho de cuidar das áreas comuns, mas querendo morar numa single family. Por outro lado, muita gente que deseja comprar uma single family, deseja morar numa single family, não tem dinheiro para comprar uma single family, até pelo aumento dos preços e também das taxas de juros. Então, você teve aí uma combinação perfeita para você ter um produto intermediário que junta vantagens do multifamily com vantagens do single family, tanto para o investidor quanto para o inquilino. Então, esse aqui é um webinar sobre Build to Rent. Quando a gente vai falar de Build to Rent no mercado residencial, a gente vai estar falando desses dois perfis majoritariamente. Multifamily Properties, que eram Build to Rent lá desde o início, sempre foram, e esse novo perfil de Single Family Properties, que funciona como um grande conjunto de casas. Para fazer um wrap-up e resumir, então, esse perfil de ativo. Gestão profissional, nos dois, várias unidades na mesma matrícula, ganhos de eficiência, ganhos de escala, agilidade na construção, pela padronização. Um financiamento único é muito importante quando a gente está falando de investimento profissional. A gente falar do financiamento, então, um investimento único, o que é muito positivo. Imagina você ter que financiar 70 casas, são 70 relações com o banco para financiar 70 casas, para comprar 70 casas, para depois vender 70 casas. É um caos, na verdade. Então, quando você faz tudo uma única propriedade, uma única matrícula, isso é muito mais fácil. Do ponto de vista de risco, também você pulveriza o risco em dezenas ou centenas de inquilinos, o que também é excelente do ponto de vista do investimento, você criar esse portfólio. É muito mais fácil você criar esses portfólios quando você está falando de aquisições que, em bloco, você está adquirindo centenas de casas ou centenas de apartamentos, e por essas razões todas que eu mencionei, um movimento muito forte do mercado profissional de investimento migrando para esse tipo de investimento. Então, um mercado residencial sendo atacado por investidores institucionais que querem um pedacinho desse tipo de investimento, pela estabilidade, pela projeção de baixo risco aí pelos próximos anos e pelos retornos saudáveis que esse tipo de investimento tem. Entrando um pouquinho mais, como é que a partir de agora que a gente já falou um pouco do ativo, vamos falar como é que a gente vai operacionalizar isso, como é que se faz esse tipo de investimento e quais são as principais diferenças. Só vou retomar aqui rapidamente o que o Renan tinha falado. A gente tem aí uma estratégia de value add, que é basicamente de você adquirir imóveis operacionais com alguma deficiência e melhorar e vender esse imóvel depois de você estabilizar. A gente está passando por um espectro um pouquinho diferente, que você vai construir para depois alugar, estabilizar e vender. Como vocês podem ver aí no gráfico, você tem aí uma expectativa maior de retorno. Obviamente, nenhum retorno a mais, potencialmente falando, vai vir sem risco a mais. Então, também tem um pouquinho mais de risco.
É uma relação que ela, obviamente, não é perfeita, mas tende a ser assim. E eu vou explicar isso no próximo slide, como é que a gente se insere, né? Basicamente, a estratégia Value Add, como eu tinha falado agora, ela entra aqui na metade do gráfico, né? Na metade, não sei se eu consigo projetar, não consigo colocar meu cursor, mas basicamente aqui na metade do gráfico a gente tem o início do processo do Value Add. Você compra uma propriedade ou mal gerida, ou precisando de reformas, ou os dois, faz a aquisição, estabiliza essa propriedade, faz as reformas que têm que ser feitas, estabiliza o fluxo de caixa e vende essa propriedade. Quando a gente está falando em Build to Rent, a gente está indo para uma estágio anterior da cadeia, a gente está indo lá para a construção. Então, aquisição de terreno, construção, o lease-up, que é essa primeira locação, né? Terminei de construir e vou alugar, no dia zero eu tenho 0 inquilinos, eu tenho que chegar em 100% de ocupação, ou 90%, 95%, tem que fazer esse lease-up. Isso também tem risco, pode demorar mais ou menos. Então, basicamente, a gente está passando por uma etapa anterior da cadeia de desenvolvimento do mercado imobiliário e está incorporando uma série de retornos nesse movimento. A gente está incorporando aí o retorno do incorporador, estamos absorvendo esse retorno do incorporador, estamos absorvendo esse retorno do lease-up, em compensação também estamos tendo um pouco mais de risco, né? Quais são os riscos? Basicamente, né? Voltando um slide, Renan, por favor. Os riscos, basicamente, um prazo de construção, né? Os riscos associados ao terreno, à construção, passivos associados à construção, tudo isso fica mais evidente quando você compra uma propriedade, quando você investe em uma propriedade num projeto que ainda não está operacional. O lease-up, você pode ter uma demora para alugar, você pode ter um produto que não se encaixa bem no seu mercado, então isso pode se estender, o seu fluxo de caixa pode demorar mais a acontecer. A estabilização, você depois que terminou a propriedade, fiz o lease-up, dei as concessões que eu tinha que dar para fazer a minha locação chegar lá nos 95%, que é o padrão. Posso chegar numa receita que não é a minha projetada para remunerar o meu risco, remunerar o meu investimento, despesas acima do orçado, enfim, você tem uma série de riscos em cada uma dessas etapas. Obviamente, a gente não propõe aqui que não se faça nada em relação a isso. Então é aí que a gente também entra com uma estratégia para mitigar esses riscos e por que a gente acredita que é bem possível de entrar nisso. E lembrando que a gente está falando de Estados Unidos, a gente não está falando de Brasil. Eu acho que tem muito investidor que gosta do mercado imobiliário, mas que tem experiência no Brasil, e lá é um pouco diferente. Lá a gente tem vários mitigadores, é um mercado bem mais maduro e a gente consegue ter mecanismos de escolher quais riscos a gente quer correr e não correr os riscos que a gente não quer correr, obviamente entregando remuneração quando a gente sai desses riscos. Então, basicamente, eu não vou falar de todos, vou falar de 5 grandes formas aqui de mitigar os riscos quando a gente entra num estágio anterior de construção, e o primeiro deles é o que a gente chama de shovel ready, né, que é pronto para pá. A gente pode entrar no zero do projeto, tem todo um perfil de risco, ou a gente pode entrar no projeto onde você já tem um terreno comprado, onde você já tem todas as licenças tiradas, toda a parte de zoneamento já está resolvida, toda a parte de licenciamento do terreno, investigações sobre sondagem do terreno, tudo isso já está feito, e o dia 1 é o dia da construção. Vamos começar a construir nesse dia. A gente pode entrar lá atrás, ou a gente pode entrar aqui quando você está pronto para construir. Você já elimina uma parte importante dos riscos e, obviamente, também entrega um pouquinho do seu retorno quando você faz isso. É uma questão de escolher quem é que vai correr o risco e quem é que vai ser remunerado por isso. Outra coisa que a gente pode fazer, que é muito comum nos Estados Unidos, é você fazer acordos com o construtor de prazo e de custo máximo. A gente chama de Guarantee Maximum Price. Então, são contratos de construção em que o risco de atraso fica com o construtor. O incorporador, ele seta um preço de construção, seta um prazo, ele estabelece um prazo, estabelece um preço, e a partir daí o risco é do construtor se ele estourar. É um alinhamento de interesses bem interessante e é bem comum no mercado americano. Além disso, você tem até questões aí relacionadas a seguradoras que também fazem com que esse processo corra de forma saudável. Outra forma de você mitigar riscos entrando nessa fase é algo que se faz bastante no Brasil, né? Cronograma físico-financeiro. Você libera o dinheiro conforme a obra anda. Você não libera o dinheiro todo na cabeça, o construtor vai e some com o dinheiro. Não existe isso. No Brasil também funciona assim. Se você fizer um financiamento à construção, o financiamento ele vai sendo liberado conforme o cronograma físico vai avançando também. É uma forma bastante comum lá.
Outra coisa que se faz é, a partir do momento que você vai tendo algumas unidades sendo entregues, sejam de casas, sejam de prédios, você consegue já fazer esse faseamento, e já consegue fazer a locação, já consegue fazer no lease-up enquanto o empreendimento todo está sendo construído. Então, você não vai esperar estar 100% do complexo pronto para você começar a fazer a locação. Não, você vai começar a fazer assim que você tiver alguma coisa para entregar. E conforme você vai fazendo isso, conforme as unidades vão sendo levadas a mercado, eventualmente até alterações são feitas nas próximas fases, o que é uma forma de você também adaptar o seu produto à demanda do mercado. Vamos dizer que, por exemplo, tinha originalmente sido feito um padrão de apartamento que a cozinha era num padrão mais baixo. Ah, não, olha, o mercado aqui começou a pedir um padrão mais alto nos acabamentos, um padrão mais alto na cozinha. Fez, sei lá, 50 unidades dessa forma, as próximas 200, as próximas 300 vão ser feitas num padrão mais alto, cobrando-se um aluguel mais alto, e você adapta o seu projeto à demanda do mercado. Também é uma forma de você fazer isso. E, por fim, uma coisa que mitiga bastante o risco, que aí tem a ver com o contexto macro, é que nos projetos de construção, o financiamento tem um peso muito menor do que nos projetos operacionais. E esse ponto é bem importante, especialmente porque a gente está vendo um aumento grande aí de taxa de juros, e muita gente está apreensiva com esse movimento. Então, eu vou entrar rapidamente nesse quinto ponto, só para explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Normalmente, aqui do lado esquerdo da tela, a gente tem o financiamento típico de uma propriedade operacional. Uma alavancagem bem maior, a 75%, 80% do valor do imóvel, a uma taxa flutuante, né? SOFR mais 3,5% para um financiamento de 10 anos. Então, basicamente, uma taxa menor para um financiamento maior, só que uma alavancagem muito maior, uma alavancagem de 75% ou 80%. Obviamente, quando você tem um susto na taxa de juros, esse projeto ele acaba sofrendo mais, ele acaba impactando mais, porque boa parte do retorno que o projeto operacional dá é decorrente dessa alavancagem, decorrente desse financiamento. Na construção, a gente tem prazos bem mais curtos, então a gente não está num risco de longuíssimo prazo, a gente está num risco de curto prazo, com uma taxa um pouquinho mais alta, com certeza, ela é mais alta porque o financiador também percebe a construção como mais arriscada, também cobra um pouco mais, só que um nível de alavancagem muito menor. Na construção, boa parte do retorno ele está no processo de transformar um terreno num prédio, num imóvel. E depois, obviamente, do imóvel, um imóvel locado e um imóvel estabilizado. Mas boa parte do retorno está nessa fase anterior. Então, o peso do financiamento nos projetos Build-to-Rent ele é muito menor quando a gente decompõe a taxa de retorno num projeto Build-to-Rent. O peso do financiamento é muito menor no resultado final do que num projeto operacional. Isso faz com que eventuais mudanças na taxa de juros afetem menos o fluxo de caixa dos projetos Build-to-Rent e dos projetos de construção em geral, não só o Build-to-Rent, mas todos os projetos de construção. Dois exemplos rápidos aqui, coisas que a gente não encontraria no mercado operacional. Aqui é um portfólio de 3 multifamilies, né? 3 multifamilies na cidade de Fort Myers, Panama Beach e Wildwood, na Flórida, sobre mercados potentes no estado, um dos estados que mais cresce nos Estados Unidos, e uma demanda residencial enorme no estado não atendida. Um custo de construção aí, na média, de 192 mil por unidade, considerando todo o portfólio, e um yield on cost, como o Renan tinha falado, né, um retorno sobre o custo de construção na ordem de 7,5%. Completamente inviável você encontrar hoje um cap rate de 7,5% para uma propriedade multifamily na Flórida. Se você encontrar 4, 4,5%, é o normal. 7,5% impossível. Então, a gente só vai conseguir ter esse tipo de retorno quando a gente entra num estágio anterior da cadeia. Então, só estou querendo aqui ilustrar que, obviamente, a gente está buscando mais retorno nessa alternativa mais arriscada. É por isso que a gente está indo para o Build-to-Rent. Para aceitar um cap de 4, tem que ser no value add, uma propriedade operacional, que já tem histórico, que eu já conheço, um pouco menos de risco. Um outro exemplo também, essa propriedade aqui é uma propriedade no Colorado, outro estado também que cresce absurdamente, um cap de mercado lá na ordem de 4,3% e um yield on cost aqui de 6,7%. Também seria impossível, essa propriedade fica... esses projetos são projetos reais, né? São projetos que a gente conhece todos os financials dos projetos e que a gente
sabe que os números são esses mesmo e que realmente o mercado é super aquecido, né? A gente está falando de um multifamily em Glenwood, que fica perto de Aspen, uma região que é dificílimo construir, problemas de zoneamento enormes e uma demanda enorme por imóveis nessa região. Não fica em Aspen, fica numa próximo, mas um local especificamente ruim de ofertar e com uma demanda muito forte pelo produto. Só 2 exemplos bem rápidos. E entrando em perspectivas futuras, o que a gente está vendo para o Build to Rent? Como o Renan falou, esse aí é um mercado que a gente vai ter vários anos ainda até essa oferta minimamente cobrir esse gap. Durante 10 anos a gente construiu menos nos Estados Unidos do que precisava. Então não adianta agora achar que em um ano isso vai mudar e que os juros vão aumentar e que isso vai mudar. O déficit habitacional nos Estados Unidos é enorme. Qualquer pessoa fica à vontade, pode entrar em contato com a gente passa todas as fontes, são fontes públicas, a gente não usou nenhuma fonte difícil aqui de ser conferida. O noticiário americano não fala de outra coisa a não ser housing crisis, então assim, acho que é super fácil de entender o tamanho desse buraco nos Estados Unidos e que isso não vai ser resolvido nos próximos anos. Então, aqui para retomar, um pouco de perspectivas futuras. Como que a gente está vendo e como que a gente olha para o passado e tenta ver o que do passado vai se repetir no futuro. Basicamente, no segmento Build to Rent para Single Family House, o que a gente está vendo é o crescimento do apetite de investidores institucionais. Esse, atualmente, é um dos segmentos menos em que os institucionais menos atuam. Então, a gente trouxe aqui só rapidamente uma estatística, né, que nos REITs, Real Estate Investment Trusts, que você tem você tem os imóveis, né, todas as classes são muito mais presentes do que as Single Family Rentals. Então, isso é uma tendência que a gente está vendo para o futuro e, logicamente, o Build to Rent é muito mais fácil para quem é investidor institucional se atrair por um Build to Rent do que ficar comprando uma casa de cada vez, pelos motivos que a gente já falou. Então, a gente está vendo no Build to Rent para Single Family Homes um movimento de consolidação bastante importante, o que é importante para a saída, né? A gente faz o Build to Rent, faz a construção, faz o aluguel, estabiliza, depois a gente quer sair desse investimento para um player grande que possa pagar bem por isso. Esse é um movimento que a gente tem visto. Um outro movimento que a gente tem visto, Renan, próximo slide, Renan, por favor. Um outro movimento que a gente tem visto é que, apesar da construção já estar aumentando, isso não vai acontecer. Então, a gente tem visto várias previsões de que os aluguéis vão continuar subindo acima da média histórica, tanto em multifamily quanto em single family. Então, assim, não adianta a gente achar que o que não foi feito em 10 anos vai ser feito em 1, não vai ser feito. Os aluguéis vão continuar pressionados, e quem está no mercado vê isso acontecendo. A gente teve valores absurdos, né? Coisa de 20%, 30% agora em 2021, no início de 2022. Ninguém espera que isso vá se repetir, ninguém espera que os aluguéis sejam corrigidos a 20% ao ano, não vai acontecer, mas certamente eles vão continuar acima da média histórica, vão aí continuar na casa dos 5%, 4,5%, porque não tem oferta. Infelizmente, isso não vai ser suprido em um ano. Então, pelos próximos 5, 6, 7 anos, a gente acredita em reajuste de aluguéis acima da média histórica, tanto para single family quanto para multifamily. E, por fim, um movimento aí que o mercado está aquecido, não é porque o setor está a perigo, né? É o contrário. Hoje a gente vê aí no gráfico da esquerda o investimento em multifamily properties. Então, quando a gente vê antigamente, né, quem está no mercado imobiliário há muito tempo sabe que os escritórios, os prédios de escritórios, as lajes corporativas eram o grande ativo imobiliário, e depois outros segmentos. Isso já mudou. O segmento residencial em commercial real estate, ou seja, multifamily e agora o build to rent, esses conjuntos de casas, isso está crescendo absurdamente e já é o principal segmento de investimento imobiliário por parte dos grandes fundos, grandes players. Eu estou falando em endowment funds, fundos soberanos, todos os fundos querendo se posicionar um pouquinho no mercado residencial por essa característica de demanda crescente, oferta apertada, dificuldade de fazer essa oferta crescer no curto prazo e uma certa estabilidade de receitas aí descorrelacionado com outros mercados. É uma tendência que a gente não está vendo mudar. Aqui a gente tem só um dado para multifamily, não tem dado para single family, mas em multifamily já em 2022, o primeiro quarter
fechado, a gente já tem o maior investimento em multifamily da história por parte de instituições financeiras profissionais. Então, basicamente, o que a gente está vendo, e só para fazer um wrap-up, o mercado teve anos de déficit de construção, uma demanda que não parou de crescer, e agora a gente vai, durante vários anos ainda, ter uma necessidade de construir imóveis, e especialmente aí com as coisas que o Renan falou, uma tendência, aí, sejam culturais, seja por taxa de juros, a um aumento aí para a participação da locação nesse mercado. Acho que cobrimos aí o que a gente tinha que cobrir na nossa hora, e vamos abrir aí para considerações finais. Obrigado. Bom, pessoal, a gente acabou passando um pouco do tempo, peço desculpas aí. Como eu disse no início, né, é um tema longo, dá para a gente falar aqui bastante sobre isso. Acho que o João também deixou uma mensagem clara, que eu queria só deixar, talvez como mensagem final, como a gente falou, tem muito conteúdo aqui, a gente acabou passando muito conteúdo. Nessa tese de Build to Rent, o Build ele vem dessa queda de oferta, dessa necessidade de preenchimento de um gap aí de quase 7 milhões de unidades que não foram construídas. E também o build também vem pela necessidade de buscar cap rates mais elevados, melhores preços de entrada, né, o yield to cost, obviamente observando os riscos disso. E o rent vem também pela queda de oferta, pela necessidade das famílias e pessoas que precisam morar em algum lugar, e não só pela força do mercado por falta de oferta, mas também pelos juros que estão subindo agora dos financiamentos imobiliários, que junto com os preços altos dos imóveis já existentes, acabam empurrando uma parcela maior da população para o aluguel. Então, por isso, o Build to Rent, se eu pudesse deixar uma mensagem aí, final que sumariza o título desse webinar, para vocês seria essa. Novamente, eu agradeço a presença de todos. Eu me comprometo aqui, como a gente já passou bastante tempo, pessoal, eu vou responder as perguntas individualmente, agora mesmo após o webinar, para todo mundo que perguntou, porque a gente já passou bastante do tempo. Então, novamente, eu queria agradecer a presença de todos. Contem conosco, caso precisem de qualquer coisa no fim do dia. O que a gente quer é informar melhor nossos investidores, auxiliar nossos investidores a tomarem melhores decisões. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, crítica ao conteúdo, fiquem super à vontade. Tem todos os contatos aí nossos também, até para deixar críticas e sugestões. E no mais, até a próxima. Foi um prazer falar aqui com vocês hoje. E é isso, até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal. Boa tarde. Valeu.